Olá, meus amigos, salve, salve! Estamos aqui para mais um Jovem Pan Morning Show. Vamos em frente, aqui tem informação, prestação de serviço, Jovem Pan Morning Show. entretenimento, tudo isso no papo dessa terça, dia 2 de abril de 2019. Polêmica cinematográfica. Cinemark diz ter sido erro a exibição do documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros. A rede de cinemas está sendo acusada de censura e a hashtag Boicote Cinemark foi parar nos assuntos mais comentados na internet. E o salário, melhor jogadora de futebol do mundo em 2018, a atacante Ada Hegerberg, recebeu um salário 325 vezes menor que o de Lionel Messi. Pode isso, Arnaldo? Os saltos do cavaleiro. Já já a gente bate um papo ao vivo e em cores com o medalhista olímpico e embaixador do hipismo brasileiro, Doda Miranda. Bom dia, senhorita Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Quero saber da nossa hashtag. Olha, hoje esse programa mais uma vez será maravilhoso. Eu tenho certeza que muitos acompanham por onde, Edgar? Pelo YouTube. Sim. youtube.com/Morning Show. E é por isso que no Twitter eu tenho certeza vamos levar uma hashtag Canal do Morning Show para os assuntos mais comentados do programa e para que você recomende o nosso canal para um amigo, para um arroba, para o universo, para seus seguidores, para os haters, né? Vale tudo, porque você sabe, Edgar, comentário negativo, mãozinha para baixo, mãozinha para cima, tudo isso é engajamento, tudo isso ajuda o canal. Então você pode participar de qualquer jeito, olha que bom, olha que democrático. Inclusive, Paulinha, rapidinho, recomendei o nosso canal no YouTube pra nona lá do bairro, benzedeira, porque aí ela falou que ia fazer, vou benzer todo mundo que ofende, xinga. Ela vai? Isso, que fala palavras de baixo calão, porque essas pessoas precisam de amor. Então, se você quer receber já uma bênção aí, hashtag canal do Morning Show é a nossa tag. Participe do programa, comente os assuntos, mande seu gif, o seu meme, coloque entre os assuntos mais comentados desse país nessa manhã. E tem enquete aqui também pelo nosso WhatsApp, anota o número 11 931 17 1009. Dessa vez a pergunta é a seguinte: você concorda, você acha justo que os homens ganhem muito, mas muito mais que as mulheres no futebol, por exemplo? O que você pensa a respeito? Fala aí, dá uma refletida a respeito desse tema aí, em cima dessa manchete que eu trouxe, que a maior jogadora lá, a Ada Hegerberg, recebeu um salário de 325 vezes menor que o do Lionel Messi. É a liga, é a questão da liga, do patrocínio, do dinheiro envolvido? Diga aí pra gente o que você pensa, tá bom? 11 931 17 1009. No mais, para nos assistir em imagens, baixe o aplicativo da Jovem Pan. Também acesse o nosso portal jp.com.br. Temos também a transmissão pelo nosso canal no YouTube e conteúdo extra nas mídias sociais. Por exemplo, estamos no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe lá o seu joinha que a gente fica amarradão e feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Vamos aqui abrir o noticiário dando aquele passeio pelo mundo da fofoca. Ah, jura? Você achou que era com você, né? Nossa. Não. Minhas orelhas já levantam assim, ó. Vamos. Eu vou falar com a Paulinha, é o seguinte, porque a musa fitness, Graciane Barbosa, comentou um vídeo em que a atriz Viviane Araújo canta uma música do cantor Belo. Dere. Paulinha, Dere. Nossa, lírica. Arrasou. antes que as pessoas caiam em algum mal entendido, Paulinha, Ela empolgou muito, ela foi lírica. para não ter mal entendido logo de saída, explica pra gente aí, né? Quem são essas duas aí? Explica. O que elas têm em comum? Viviane Araújo foi mulher de Belo, não é verdade? De 98 a 2007, Edgar. Inclusive foi com quem ele estava casado quando cumpriu aquela pena, né? Ele foi condenado à prisão por envolvimento com o tráfico. Depois desse término, logo em 2017, então, terminou com Vivi e engatou com Graciane, assim, meio que numa seguidinha, digamos assim, Edgar. E desde então, desde 2017, então é alguns anos aí em que rolam farpas entre essas duas
mulheres que se relacionaram com Beto Graciani até hoje, não é verdade? Ela se casou com ele no 2007, civil. Paulinha, 2007. Exatamente, 2007. Ela se casou com ele em 2011, a Graciani, no civil, no religioso em 2012. E hoje é a mulher de Belo. O que aconteceu? Você falou do vídeo da Viviane, acho que é legal a gente ver, né? Esse momento que aconteceu. Vai soltar o vídeo aqui, que a Graciane postou no stories dela um belo churrasco. Olha lá, na trilha sonora Derê, do Soueto, não é verdade? Aquele momentão do churrasco, né? Todo mundo cantando, não é verdade? A galera perde um pouco Agora, a olha estribeira. lá. Ó, Teve um coro de Belo. é um coro belo. Belo! Tudo ensaiado ali entre essa grande turma. Não sei se era alguma coisa comum nos shows do Belo, que a galera gritasse Belo aí. Era, ó, o Vini aí que curte Souetão, tá explicando pra gente que era comum, o Belo que foi vocalista desse grupo. E aí, bom, postou esse vídeo. Na internet, alguns interpretaram como se fosse, o quê? Um debochinho, assim, sabe, Edgar? Tipo, uma coisinha de um deboche, uma tiração ali, de sarro, tipo uma cutucada. E aí, o que é que aconteceu? Graciane conversou com o Fofocalizando do SBT ontem à tarde e comentou essa história desse vídeo, Edgar. Vamos ouvir aí o áudio de Graciane Barbosa no Fofocalizando. Agora, se ela teve segundas intenções, ou se ela quis de alguma maneira atingir a mim ou o Belo, eu não sei, eu acho que essa pergunta só pode ser feita a ela, não tenho como saber o que se passava pela cabeça dela. Eu prefiro acreditar que ela estava se divertindo e cantando uma música. Até porque, a verdade como eu disse, eu torço por ela, porque eu acho que gente feliz, gente bem resolvida não incomoda. Embora eu acho que em alguns momentos ela esteja bastante incomodada, né? Como eu vi no Carnaval. Fiquei muito surpresa com esse comentário dela no Carnaval, porque quem acompanha a Viviane, até quem não acompanha, sabe que ela já disse em alguns programas, disse na Fazenda que eu não fui pivô da separação dela. E, de repente, no Carnaval, eu acredito que ela estava meio altinha também, e ela deu essa declaração. O que é muito esquisito, né? Porque toda declaração que ela faz, ela tenta me atingir. Em nenhum momento ela fala do Belo. É muito estranho, porque o Belo que tinha um relacionamento com ela. Não, você. Então, como eu volto a dizer, eu acho que quando a gente está feliz, a gente não fica incomodada. Eu acho. Por isso que eu torno a dizer que eu desejo muita felicidade a ela. Tá vendo? Agora o Fefito vai dar o Remember do Carnaval pra você que não se lembra o que Viviane Araújo falou de Graciane Altinha. no Carnaval. A Graciane tinha ido no Jornal Extra dizer que tava na hora das mulheres se darem as mãos e tudo mais. Aí o Jornal Extra, o TV Fama encontrou a Viviane lá na Sapucaí e perguntou o que ela achava disso. Porque a Graciane disse que torcia por ela. E aí ela falou, ela torce muito por mim porque eu não fiz nada contra ela. Quem fez foi ela, não fui eu. Sabe aquele ditado, quem bate esquece, quem apanha não? Então, Viviane Araújo mandou esse recado. E é importante a gente dizer que Viviane Araújo é uma grande vítima aos olhos do povo nessa história toda. Não por acaso, quando essa relação com o Belo acabou e ela foi pra Fazenda, ela saiu campeã de lá. E logo depois foi acolhida pela Globo, entendeu? Todo mundo é meio time Viviane nessas horas. Ela é uma fofa mesmo. Eu não sei, acho que devia parar com essa briga e ter Vira a um página. grande embate onde essas duas mulheres dançariam e Belo não estaria no meio delas. Eu sou a favor de resolver as coisas no ringue de gel. Acho que é o melhor jeito de resolver. Tá Fica bom. a dúvida. A Ordem dos Advogados do Brasil quer adiar a votação no Supremo Tribunal Federal sobre um dos assuntos mais polêmicos do momento na esfera política e da justiça: a prisão após condenação em segunda instância. O julgamento, de grande interesse para o ex-presidente Lula, está marcado para 10 de abril. Zé Maria Trindade, eu vou te acionar e quero saber, o presidente da Corte, Dias Toffoli, vai atender primeiramente a esse pedido, Zé? Bom dia. E aí, na sequência, você já pode nos dizer qual é a tua aposta, qual é o teu prognóstico aí para essa situação. Bom dia, Zé. Oráculos, né? Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, por enquanto é só o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil para adiar o julgamento marcado para o dia 10. O presidente Dias Toffoli definiu essa pauta em dezembro. Desde dezembro ele marcou agora o julgamento. O argumento da OAB é de que agora a nova diretoria tomou posse, né, a diretoria nacional, e tem que se inteirar. Agora, nos bastidores aqui, tudo indica que o processo será contra o ex-presidente Lula, e isso reforçaria a continuidade dele na prisão.
O ex-presidente Lula está preso, já cumprindo a pena depois da condenação em segunda instância. Foi uma reinterpretação da Constituição pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Esse assunto já passou pelo plenário, mas só a situação do ex-presidente Lula, né? E a ideia agora da OAB é que o Supremo defina de uma vez por todas se todos os réus devem ser presos a partir da condenação em segunda instância e não seria preventiva, mesmo para cumprir pena. A situação se agravou, Edgar, porque quase 170 presos estão nessa condição, além, evidentemente, do ex-presidente Lula, né? E são réus aí com vários crimes, estupros, roubo, corrupção também, né? E uma decisão do Supremo colocaria esses quase 170 presos na rua. O mundo andou de lá para cá. Por outro lado, existe uma decisão a ser tomada pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça. O STJ vai decidir se o ex-presidente pode ir para a prisão domiciliar, né? Se o processo pode ser anulado, ou pelo menos parte, e ainda se pode ser enviado para a Justiça Eleitoral. E eu, Edgar, considero aí a situação mais duvidosa, porque o Supremo entendeu de que onde há financiamento de campanha, o assunto é justiça eleitoral. E nesse entendimento, se houver uma decisão de um juiz considerando fora da justiça eleitoral, seria nulo. Então, é possível, sim, com base nessa última decisão do Supremo, que o processo do ex-presidente Lula seja enviado à justiça eleitoral. Nós estamos falando daquele caso do triplex, né, que foi a primeira condenação. A segunda condenação, que é o caso do sítio, ainda está na primeira instância. Então, no dia 10 está marcado, há indicações aí de que o presidente pode ou não adiar. Mas isso foi marcado lá atrás, em dezembro, né? Dava tempo para a OAB decidir aí, ou conhecer melhor os autos, na linguagem dos advogados. Mas tudo indica, Edgar, é que houve ali uma contabilidade, avaliação de que vai perder e, por isso, retira momentaneamente o time de campo. Ô Zé, deixa-me saber aqui com o Caio acerca da participação, aproveitando esse assunto, da participação do ministro Luiz Roberto Barroso num evento ontem aqui em São Paulo, no qual o ministro do STF disse que a corte pode perder a legitimidade caso altere o posicionamento sobre a execução da pena. É por aí que vai o teu pensamento, imagino eu, Caio, não é? É muito interessante essa entrevista do ministro Barroso ao Estadão. Ele diz o seguinte, abre aspas para o ministro: os tribunais têm o dever de auscultar o sentimento social e filtrá-lo pela Constituição. Portanto, ser sensível à voz das ruas. Eu discordo categoricamente. Os tribunais eles têm o dever de aplicar a lei interpretando a legislação sob a ótica do legislador. E no caso da Constituição, do legislador constituinte. Esse sim, representante legítimo, representante eleito do povo brasileiro. Mas já que o... Só te fazer uma provocação. Claro. Você falou já várias vezes que é cristão aqui, né? Sim. A voz do povo não é a voz de Deus. Mas a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, já diria nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é o seguinte... Já que o ministro pensa dessa forma, então que ele ouça o seu próprio conselho, Edgar, e desista, por exemplo, de legalizar a cocaína, né? Desista de legalizar o aborto por conveniência, 2 casos em que a sociedade não está de acordo com as opiniões pessoais, políticas dele. Agora, tem um outro trecho legal dessa entrevista aí que você mencionou. Você pode, eventualmente, ser contramajoritário, mas se repetidamente o Supremo não consegue corresponder aos sentimentos da sociedade, vai viver um problema de deslegitimação e uma crise institucional. Essa frase é interessante porque a gente pode retirar a palavra Supremo por qualquer outra instância social. Ao invés de Supremo, pode ser imprensa. Ao invés de imprensa, pode ser Congresso. Ao invés de Congresso, pode ser partido político. Isso é uma obviedade. Você tem sim que corresponder aos sentimentos da sociedade, como bem você colocou, todo o poder, no final das contas... Emana do povo. Emana do povo e não deve ser exercido contra ele. Mas a gente tem mais tempo para aprofundar um pouquinho a análise do julgamento após a prisão em segunda instância. Teve uma outra entrevista excelente esses dias que eu queria comentar. É lógico, só para quem tem muito estômago mesmo, a entrevista do ministro Marco Aurélio
para Andréa Sadi, que está disponibilizada no G1. E eu não sei se você teve a oportunidade de ver essa entrevista, Edgar, mas o local é na chácara do ministro. Sim, sim. Ele tá das galinhas ali, quando ela entra, ela fala, as galinhas vão me atacar. Ele exibe orgulhosamente aí a sua propriedade rural, num A traje... roça. A roça do ministro. Exatamente, com seu traje impecável, terno alinhado, então é um contraste bem interessante. Bom, em determinado momento, ele aborda a questão da constitucionalidade da prisão após julgamento em segunda instância e fala o seguinte, né? Aqui pegando o trecho do G1. Perguntado se vê ambiente para a reversão do placar, o ministro respondeu: creio que se confirmar a previsão de que o ministro Gilmar Mendes hoje adota o entendimento segundo o qual não pode haver execução provisória assodada da pena, nós reverteremos aquele score, aquele placar apertado de 6-5, e a maioria vai se formar no sentido, sob a minha ótica, de homenagear a Constituição Federal. Parece só uma frase, mas aqui se a gente esmiuçar os 2 pontos dessa pérola da impunidade, né? Então, em primeiro lugar, não pode haver execução assodada da pena. Então, isso no português castiço do ministro quer dizer apressada. Aí para pensar, Edgar, qual que é o processo, né, judicial? Você tem uma investigação policial, certo? Você tem inquérito. O Ministério Público vai analisar os indícios de autoria e materialidade para oferecer a denúncia e submetê-la a juízo, que vai analisar as provas e ouvir as testemunhas. Aí esse juiz natural, concursado, ele julga em primeira instância. Ao réu é garantido o direito de apelar dessa decisão para um tribunal. Segunda instância. Aí fica a pergunta para o ouvinte. Parece para vocês, né, que esse processo que costuma durar anos, configura uma execução apressada, uma execução precipitada da pena? E tem um detalhe que o ministro Barroso trouxe na entrevista de ontem, que é o seguinte: o STF, Edgar, reforma apenas 0,4% das decisões dos tribunais inferiores, é 1 em 200. Olha só isso. E aí, o segundo ponto, obviamente, quando o ministro fala a maioria vai se formar no sentido de homenagear a Constituição Federal. Esse juiz considera que está homenageando a lei ao fomentar a impunidade. Só pode ser. Porque, assim, no Brasil e no mundo, a formação de culpa e a restrição da liberdade, ou seja, a prisão, são conceitos correlacionados, mas nunca interdependentes. A gente tem prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, e a Constituição ela já tinha mais de 20 anos, quando a lei penal, no caso do mensalão, em 2009, começa a esbarrar nos poderosos desse Brasil, né? Antes de 2009, isso não era pauta, Edgar. E o entendimento anterior é de 2016, é recente. Qual que é o sentido da gente revisitar isso 3 anos depois? Até a OAB percebeu a insanidade que é isso. Perfeito. Zé, pra gente encerrar rapidamente, né? Essa questão aí que sempre dizem, né? Às vezes tem que dar 2 passos atrás pra gente poder caminhar, evoluir. Nesse caso, é voltar atrás uma caminhada inteira, né, Zé? Diga, até juízes aqui me dizem que o Supremo realmente está metendo os pés pelas mãos, levar esse assunto outra vez ao plenário. Jurisprudência leva décadas e mudança de plenário, né, de composição, não é um argumento suficiente para mudar uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu sugiro que o Supremo e o STJ julguem o réu preso Lula e conclua isso aí e acabe com esse detalhe. Depois pode até discutir isso. Caio, essa história de prisão após a condenação em segunda instância, ela é tão forte que, a partir da segunda instância, não se discute mais provas, não se discute mais o processo em si, mas sim pendências jurídicas, né, a defesa jurídica. Então, daí, como é forte esta decisão de prisão depois da condenação em segunda instância, já não há mais nenhuma fase para apresentar provas. Valeu, é isso, Edgar. Valeu, Zé. Obrigado, viu? Um abração para você. Bom trabalho aí em Brasília. Obrigado, bom dia. A rede Cinemark está sendo alvo de um pedido de boicote por parte dos defensores da exibição do documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros. Vamos conferir um trechinho do trailer aqui dessa produção. Solta pra gente, Murilo. Um sofrimento só se alivia quando você conta a história dele, né? E o nosso século XX foi um século de grandes sofrimentos. Regime militar.
Esse é um tema que suscita sensibilidades, porque remonta a narrativas sobre as quais se constroem as mitologias da política contemporânea. Golpe contra golpe, revolução. Vamos fazer um mutirão pela verdade. A tentativa de averiguar o que se passou em 64 pelos arquivos do Bloco Comunista, o que se revela é isso que eu sempre soube. Para um jovem jornalista como eu era complicado, porque nós estávamos na época do terrorismo, né? E eu não gosto de chamar de luta armada, cara, é terrorismo mesmo. Tratar as coisas pelo nome que elas têm. Vamos lá, Vini, vamos trazer mais detalhes dessa história aí? Pegue a sua pipoca, viu, Edgar? E vamos comentar essa polêmica que envolveu aí o documentário do Brasil Paralelo e também a rede de cinema Cinemark. Bom, antes de mais nada, vamos situar um pouquinho mais o nosso ouvinte e espectador sobre quem é o Brasil Paralelo, que é uma produtora de conteúdo aí sobre histórias do Brasil. A gente já viu um pouquinho aqui pelo trailer, independente das opiniões aí a respeito do documentário, que é um conteúdo muito bem produzido, assim como todos os vídeos que eles acabam soltando lá pelo canal do YouTube deles e também pelo site Brasil Paralelos. Eles que têm mais de 800 mil inscritos aí pelo YouTube, Edgar, e entre os administradores estão o Henrique Viana, o Lucas Ferrugem e o Felipe Valerim, que estiveram inclusive ontem aqui no Pânico. E esse documentário, eles pretendem aí contar uma narrativa alternativa do que foi o período de 1964, né, Edgar? E aí, entre os especialistas, historiadores, intelectuais e acadêmicos que participaram, a gente já viu alguns deles aí, né, que mais chama a atenção, o filósofo Olavo de Carvalho, tem o jornalista William Vac, tem também o Flávio Morgenstein, que já veio aqui no Morning Show. Enfim, tem bastante gente falando aí sobre este período, e eles lançaram ontem na rede Cinemark, em um evento simultâneo em 10 salas espalhadas pelo Brasil, o documentário. O documentário já havia uma certa polêmica em torno dele, ele já tinha sido divulgado pelo deputado filho do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Havia algumas críticas que já colocavam o documentário como um conteúdo aí favorável à ditadura. E aí o que acontece, Edgar? Ontem, logo após a exibição deste conteúdo pela rede Cinemark, algumas pessoas começaram a levantar na internet, né, que o Cinemark estaria aí cedendo o seu espaço para promover um conteúdo favorável à ditadura. E aí o Cinemark se viu na obrigação de se posicionar. Porém, o comunicado aí do Cinemark acabou incomodando ainda mais aqueles que já estavam contrários à rede e também o outro lado. Porque olha só o que eles disseram, Edgar. A rede Cinemark é uma empresa que não se envolve com questões político-partidárias. Por padrão, não autorizamos em nossos complexos a divulgação de mídia partidária, tampouco eventos de cunho político. Um erro de procedimento em função do desconhecimento prévio do tema do evento de domingo passado acabou permitindo equivocadamente a realização do mesmo. Reforçamos que não apoiamos organizações políticas ou partidos e não tivemos qualquer envolvimento com a produção deste evento. Ou seja, eles dizem que apenas o espaço foi usado para fazer um evento da qual eles não tinham conhecimento do que iria acontecer ali. E que se eles soubessem previamente que seria utilizado como algo político, eles teriam barrado antes. Isso acabou desagradando a esquerda, que já estava criticando o Cinemark, dizendo que eles não podem se manter apenas isentos com relação a isso, que eles têm que boicotar mesmo o filme. E o pessoal da direita acabou caindo em cima também do Cinemark, falando que eles não poderiam, né, utilizar deste argumento para exibir um filme
ou não. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, como eu já citei aqui, Edgar, fez esse tweet dizendo o seguinte: total falta de respeito com o seu consumidor. Cinema se presta a exibir filmes pouco importando-se de direita ou de esquerda. Então, por coerência, não deveriam exibir o filme do Lula e do Marighella. Liberdade é botar o filme em cartaz e permitir que o cidadão decida o que ver. E aí marcou ali a rede Cinemark. Então o pessoal da direita acabou levantando também uma hashtag boicote Cinemark, acabou brincando com o nome da rede, falando que agora se chamava Cinemarks, né? Então puxaram uma perninha ali do K para virar um X. Tá aí, ó, na nossa tela, esse meme que acabaram fazendo aí com o Cinemark. E só para encerrar, eu quero colocar aqui a palavra, então, do Henrique Viana, do Lucas Ferrugem e do Felipe Valerim, que estiveram aqui ontem no Pânico, Edgar, e falaram um pouco já, antes até dessa polêmica toda que foi levantada nas redes sociais sobre o Cinemark, sobre se o documentário deles tem ou não uma ideologia ali carregada. Vamos ouvir e ver a palavra deles. É crime, cara. Ideologia é quando tu tá te apropriando de todas as ferramentas de Estado e principalmente de autoritarismo para impor um conjunto de ideias que formam uma sociedade idealizada na tua cabeça. Só que não tem como um ser humano compreender a sociedade, todas as variáveis que estão nelas, para desenhar a sociedade futura. Vai dar invariavelmente em genocídio, em assassinato, em ditadura, em tortura. Dos dois lados. Vai dar merda. Ideologia dá merda. Porque ideologia, você necessariamente você tem que lapidar a realidade para ela se encaixar ali naquele... No seu contexto. Tudo você vai ter que encaixar ali dentro. E isso a gente é totalmente contra, absolutamente contra. A gente busca fugir disso, por mais difícil que seja muitas vezes, porque todo mundo tá sujeito a cair numa narrativa ou outra, mas essa é a busca constante do Brasil Paralelo. Tem uma frase do Capitão Nascimento, que ele fala no filme Tropa de Elite, pra ser bem provocativo aqui, que é: não dá pra ser do BOPE e entrar pra galera, quando os caras estão fumando maconha lá. Não dá pra lutar pela verdade e entrar pra galera. A galerinha da direita, a galerinha da esquerda, você não vai conseguir. Aí sim. Não tem como. Tu não consegue entrar pra um movimento de massa lutando pela verdade. Ou tu tem que escolher o teu aliado. Aí, Edgar, então a palavra aí da galera do Brasil Paralelo, que lançaram esse documentário 1964, o Brasil entre armas e livros, e causou essa polêmica aí com o cinema. Bora lá falar sobre. Então, aproveitando aí o ensejo, parabéns aí aos meninos, fizeram um programa Pânico memorável, já tá trending no YouTube, realmente. Bom, só por esse trecho que você selecionou, Vini, dá pra ver com quem que o Brasil Paralelo de fato está comprometido e é com o valor da verdade ou a busca pela verdade, né? Afinal de contas, ninguém tem o monopólio da virtude. Mas é o seguinte, eu queria aproveitar o ensejo para parabenizar aqui a Jovem Pan, que na vanguarda do jornalismo de opinião de excelência, presenteou ouvintes como eu com os comentários do Alexandre Borges essa semana. O Alexandre Borges, que é um expoente do pensamento liberal clássico, é um grande analista político, um estupendo entrevistador. Dei uma olhada no trabalho dele no canal Imprensa Livre. E pela manhã ele fez um comentário justamente sobre isso, e eu queria, já que não é todo mundo que teve a oportunidade de ouvir, queria replicar aí alguns trechos para o ouvinte do Morning Show também, falando sobre o documentário 1964, o Alexandre Borges. Seu único crime foi mesmo o de não ficar restrito à opinião filtrada pelas lentes ideológicas dos opositores mais radicais do regime. E aqui, obviamente, ele está se referindo à esquerda, que até ontem tinha o monopólio da narrativa histórica e mentia, afirmando que seus expoentes mais radicalizados lutavam por democracia, quando a gente sabe que eles buscavam a instauração de uma ditadura comunista do proletariado. Inclusive, a gente teve aí o depoimento do William Vac falando que sequer se refere ao período como luta armada, mas sim como terrorismo. Continua o Alexandre Borges com a ironia fina que lhe é característica. A reação da rede Cinemark ao dizer que a exibição foi, abre aspas, um erro de procedimento, é curiosa, porque pretende censurar uma discussão democrática sobre um regime criticado, entre outras coisas, pela censura aos meios de comunicação. E aí, num outro trecho que eu separei para o ouvinte, o Alexandre mostra o que a direita tem de melhor numa defesa intransigente das liberdades individuais, que é o seguinte: censurar sua exibição num ambiente privado por patrulha ideológica é evidentemente um ato autoritário contra a liberdade de expressão e um retrocesso num país que ainda precisa aprender como lidar com diversidade de opinião. Olha lá, vamos lá. Paulinha, a gente conversava um pouco antes aqui de entrar no ar, a questão que concordávamos, inclusive,
que achávamos que foi um erro o Cinemark, tipo, Não, eu considero erro. causar Eu acho isso, que né? Deve passar o filme, Não, eu acho as assim, pessoas escolhem o ir Cinemark assistir é ou uma não. empresa que vive Privada. de exibições de filmes e escolhe os filmes que vai ou não passar, mirando o quê? Grana, né? Quem vende mais, os filmes blockbusters ocupam a maioria das salas. Alguns filmes nacionais ou mais alternativos ficam restritos aqui. É uma reserva cultural da vida que vai trazer menos gente. Sim. Então eles visam isso. Eu acho errado também não passar um filme porque é do Marighella, ou é do Lula, ou é esse daí. Se o Cinemark quer se posicionar de alguma forma, que passe outro documentário interessante em sala paralela para as pessoas, que abra um debate. Eu acho que os críticos que também quiseram um boicote do filme deveriam, na verdade, escrever sobre ele, os erros que eles enxergam, quais são os documentários que a gente deveria assistir, Mais então. adequados. Porque eu acho que é isso aí, é que nem um filme sobre o Olavo de Carvalho, gente. Por que a gente não pode Sim. assistir o filme sobre o Olavo de Carvalho, achar ruim ou bom, achar que ele é ótimo ou que ele é um charlatão? Não sei, acho que a gente tem que ver as coisas para criticar. Agora, o Cinemark é uma empresa privada. Ó, aqui, só para dar um furo, acabou de chegar uma nota exclusiva para o ouvinte da PAN, não foi divulgada em nenhum lugar do Brasil Paralelo sobre essa polêmica, porque a entrevista ao Pânico Rapidinho foi anterior. pra gente rodar, vai lá, Caio. A Brasil Paralelo é uma produtora 100% independente, que não recebe, nunca receberá nenhum recurso público. O filme 1964, Brasil entre Armas e Livros, é uma obra documental, produzida com o mais alto compromisso com o relato dos fatos históricos e a prudência que o sensível período exige. O trabalho é embasado em inúmeras bibliografias e entrevistas com intelectuais do mundo inteiro. Estamos sendo alvo de fake news há meses, começando pelo jornal O Globo, que fez juízo da obra sem ter absolutamente nenhum acesso ao conteúdo, nem sequer a uma sinopse. Além disso, centenas de estudantes, admiradores da Brasil Paralelo, com intenção de realizarem eventos independentes para a transmissão do filme, estão sofrendo ameaças por todo o Brasil. Os casos de censura são tristes para a nossa democracia. Escolas e universidades emitindo notas de proibição de transmissão do filme, membros do Ministério Público e até conselhos tutelares se envolvendo em manifestações contrárias à liberdade de expressão. A pré-estreia do filme ocorreu no último domingo, dia 31 de março, e lotou salas de cinema em 10 cidades do país. Para nossa surpresa, a empresa que contratamos para prestar o serviço de aluguel das salas para esse evento, a rede Cinemark, posicionou-se politicamente, demonstrando-se inimiga da livre expressão da arte, o que suscitou reação dos nossos seguidores nas redes sociais, levando uma hashtag de boicote à rede Cinemark ao primeiro lugar dos trending topics mundiais no Twitter na noite dessa segunda-feira. A Brasil Paralelo repudia a censura e a mentira e defende a livre expressão. Eu fiquei muito curioso, acho que ninguém viu o filme aqui ainda na íntegra. Eu vi, é maravilhoso. É um filme que acabou de estrear, teve toda já essa polêmica envolvida, a Paulinha falou a questão da sala. Eu fiquei curioso para saber qual é o olhar do filme sobre a censura, já que ele se coloca como a vítima da censura de uma rede particular aí que resolveu não passar mais, não exibir mais o seu filme. Como é que eles olham a censura durante o período que eles abordam no filme? O filme tá claro aí pelo relato que você leu da notícia oficial aí da produtora, ele não faz a soldo, esse olhar dele não é a soldo, né? Não, ele faz de graça esse olhar, mas ele é inegável que ele está associado, como o próprio autor, aqui um dos autores falou no Pânico, todo mundo pode recair aí numa narrativa. Querendo ou não, essa narrativa desse filme, ela está associada, assim como os blogs que escrevem a favor do governo e, enfim, recebem por isso a soldo ou não para falar do governo, os sites que falam do governo, eu acho que a gente tem que manter, e é função, no meu entender particular da imprensa, manter um olhar crítico, vigilante sempre a qualquer governo que esteja aí. Para mim, se você perguntar pessoalmente, Marighella, herói, não diz a mínima pra mim. Fulano que foi um ativista de esquerda, comunista, que morreu na luta armada, é herói pra mim? Pra mim não é. Mas eu fico com corações e mentes, pra usar um termo aí, né, muito falado aqui nesse momento caloroso, eu fico com os corações e mentes que escreveram a história, que testemunharam a história, que inclusive as Forças Armadas tentaram esconder a qualquer custo, não somente com o sumiço das 434 pessoas que falamos aqui, mas com a extinção de documentos que revelariam muitas sombras mais desse regime, desse período terrível, sem paralelo na história brasileira, que nos envergonha até hoje. Eu sou pela memória, dia 31 de março,
meus amigos de bancada, meus ouvintes, queridos espectadores. É pra gente ter na memória, sim, o que aconteceu, o que foi passado no Brasil, pra gente nunca mais esquecer e nunca mais repetir essa história. Então eu aqui, particularmente, esse que vos fala, fica com o testemunho e com o escrito de pessoas como o Marcelo Rubens Paiva, que perdeu o pai desaparecido, fica com o testemunho do Karl Hamburger, quando dirigiu ali o brilhante filme em 2006, O Dia em que Meus Pais Saíram de Férias, e outros tantos filmes que também, por coincidência, no ano de 2006 foram lançados, como Batismo de Sangue, do Elvésio Raton, Zuzu Angel, que perdeu filho também em 2006, direção do Sérgio Rezende. A história tá aí. Essa visão me parece muito mais atrelada a um revisionismo que se quer fazer para tirar essa pecha e essa vergonha que foi esse período no Brasil, protagonizado pelas nossas Forças Armadas. Concordo, Edgar. Eu concordo com a Paulinha. Eu acho que o Cinemark, como empresa privada, tem todo o direito de querer exibir ou não um filme. Causa estranhamento? É óbvio que causa esse tipo de estranhamento. Também acho, pessoalmente, que há uma falsa simetria quando você coloca a história de um personagem, um indivíduo, comparada com a história de um país inteiro, porque nesse caso a gente tá falando da história de um país inteiro. A história do Marighella não é a história do Brasil. Esse é um ponto, é uma cinebiografia. É uma cinebiografia. Ela é uma história muito diferente. A história do Lula é uma história muito diferente da história contada para o Brasil inteiro. Mas, sinceramente, eu tô junto com o professor Vila ontem, eu tô junto com o pessoal que fez um filme maravilhoso, que, aliás, tá lá repleto de documentos, chamado O Dia que Durou 21 Anos, sobre o qual eu falei ontem com o professor Vila, inclusive, que diz o seguinte, que não passa pano pra tortura, independente de você ser a favor ou contra de militares, se você é a favor ou contra de governo X ou Y. Não dá pra passar pano pra tortura ou pra censura. Que aconteceu no mesmo período. Exatamente. Independente disso, mostre um pouco de humanidade. Só pra finalizar, um desses organizadores falou no Pânico que ideologia é crime. Ideologia não é crime, não. Todo mundo tem ideologia. Você que tá ouvindo, eu que tô falando, todo mundo tá aqui sentado, tá imbuído de ideologia. Não existe nada destituído de ideologia. Ela é só um conjunto de formas de consciência social e um sistema de ideias. Fala, Vini. Não, eu acho importante, Edgar, que se assista, sim, o documentário do Brasil Paralelo e se some a todos esses outros documentos, filmes, livros, para que as pessoas tirem as suas próprias conclusões sobre esse período. Não é um filme, ou um livro, ou um depoimento que vai fazer você concluir algo sobre um período que foi tão complexo, né? É uma soma aí disso que você vai construindo ao longo da vida. Inclusive, quem quiser assistir, eles vão disponibilizar hoje o documentário na íntegra pelo canal deles no YouTube, no site também, a partir das 19 horas, Edgar. Agora 10 horas 38 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos que vamos, estamos aqui no Morning Show, olha aqui, hein, convidado de honra pra gente hoje, ele é medalhista olímpico e a ele cabe perfeitamente o título de embaixador do hipismo brasileiro. Doda Miranda, antes de mais nada, seja bem-vindo aqui ao nosso programinha de rádio, ao nosso Morning Show, legal ter você aqui, hein. Muito obrigado, eu acompanho aí o programa de vocês já há algum tempo e sou um fã de vocês, é um prazer estar aqui com vocês. Que bacana, tá vendo a nossa seleta audiência, hein, brincadeira, hein. Olha, você é um cara que conhece aí, como poucos, muito bem o processo de realização de grandes eventos e o potencial deles, né, para deixar legados aí. Por isso quero começar esse papo com você perguntando sobre o legado da Olimpíada do Rio de Janeiro, por exemplo, em 2016. Qual é a tua visão a respeito? Houve muitas críticas, né, com relação aos equipamentos, as questões ali do que aquilo realmente se transformaria efetivamente em oferecer à população brasileira a condição de ingressar em esportes nos quais a gente, por exemplo, não tem tradição. Qual a tua visão? Bom, minha visão primeiro era de preocupação por morar muito tempo fora e ter no Rio de Janeiro foi minha 6ª Olimpíada. Então a gente acaba ficando mal acostumado vendo os outros países a capacidade de realmente fazer um planejamento e ter tudo pronto com uma certa antecedência. Então, quando a gente estava aí alguns meses dos Jogos Olímpicos e ouvia as notícias, principalmente o que chegava fora, dava um certo desespero, mas sendo brasileiro a gente sabe que na última hora realmente dá certo e deu certo. Eu acho que os Jogos Olímpicos foi realmente um sucesso, as pessoas elogiaram muito, havia uma preocupação muito grande com a viagem dos cavalos, a parte logística e tudo funcionou de maneira perfeita, mas
vivendo o momento que a gente estava, principalmente naquela época, a gente sabe que muito daquilo ali foi pouco aproveitado, com o objetivo de investimento principal para os esportes, para fazer a diferença na vida das pessoas através do esporte, com tudo que foi montado. E agora acho que a gente está mais otimista com o novo governo, se Deus quiser, que isso vai mudando aos poucos. Mas acho que o saldo foi muito positivo, sim. Até para dentro das delegações de outros países, houve muito elogio. Você que participou de outras Olimpíadas, o evento em si, você acha que não deixou nada a desejar de edições anteriores? É difícil falar como brasileiro, ser imparcial, tá? Mas foi uma emoção tão grande conseguir fazer ter classificado já para os Jogos Olímpicos no Brasil, né? E estar aí entre os melhores do mundo, dentro do seu país, com a torcida, mas houveram, sim, alguns problemas. Na Vila Olímpica, a gente soube que sumiram algumas coisas de alguns atletas, mas o que também aconteceu em outros países. Agora, acontecendo aqui pra gente é sempre mais sério, porque a gente quer que tudo ande sempre perfeito, né? Doda, você falou dessa expectativa de que nesse governo existe uma melhora, uma atenção maior para o esporte. Já existe alguma sinalização para vocês de que isso vai acontecer? Hoje ainda não, mas eu sou muito otimista. Eu acho que a gente viveu um momento de chegar realmente no fundo do poço. E independente de qualquer coisa, eu vejo que a intenção é muito boa, né? Eu não tenho nenhum contato com nenhuma das pessoas que hoje governam o país, mas em geral, nos esportes, falando como atleta, eu vejo que existe sim uma luz aí no fundo do túnel. Eu acredito que de uma forma geral as coisas possam melhorar. O Doda, a gente está aqui também no estúdio recebendo o Alex Rufo, aqui da Jovem Pan, que fala como pouco sobre o automobilismo, que conhece muito da história do automobilismo mundial e do brasileiro, então nem se fala. Alex, eu queria colocar você nessa conversa aqui, já te indagando sobre uma questão aí. Se tem alguma similaridade entre a preparação de um cavaleiro e de um piloto de Fórmula 1, por exemplo, com relação às questões de peso, a máquina, você comparando as duas, uma é uma máquina viva, né? No caso, o cavalo, né? A outra é uma máquina feita com as mãos do homem. Tem alguma similaridade na preparação, pelo menos, atlética do cavaleiro e do piloto de Fórmula 1? Primeiramente, bom dia a todos aqui. É uma honra participar mais uma vez aqui do Morning Show, né? Tá nessa bancada espetacular. A honra é nossa, Rufo. Tem sim. A gente conversava até, o Doda, a gente estava na Sociedade Hípica Paulista na semana passada falando exatamente sobre isso. O que mais pega, na verdade, é o profissionalismo, tanto do jovem piloto que quer iniciar uma carreira na Fórmula 1 e que tem um pai por trás e não tem um grande gestor, não tem um coach para ajudá-lo. E o Doda pode até levar isso melhor agora para o lado do hipismo, mas a gente vê que com patrocínios esse cara chega até um certo nível. A partir dali ele precisa de um profissional do lado dele, precisa de um orientador, e é isso que acaba faltando na Fórmula 1, porque a cereja do bolo para esses caras, Edgar, é sempre a Fórmula 1. Ele não quer correr na NASCAR, ele não quer na Indy, isso acaba sendo um efeito colateral da carreira dele, né? E eu queria saber aí do Doda, como que é isso no hipismo, Doda? Esse cara tem a cereja do bolo, as Olimpíadas, e qual a maior dificuldade que esse jovem cavaleiro enfrenta? Bom, a título de informação, o que é importante saber, né? A gente sabe que o hipismo é um esporte caro, da mesma forma que o automobilismo é caro. Só que poucas pessoas sabem que você, para começar, você não precisa ter o próprio cavalo, não precisa ser sócio dos clubes hípicos, né? Na Europa e Estados Unidos tem vários centros de treinamento que você vai lá, aluga um cavalo e monta. E dentro dos clubes hípicos aqui, você pode fazer parte da escola de equitação, que você monta 2 vezes por semana. Eu não posso falar que não custa nada, mas sei lá, R$800 por mês. Você monta 2 vezes por semana com o cavalo da escola, o equipamento eles têm lá. Então, se você tem talento e você começa a se destacar nas provas... Os patrocínios vêm... Já tem não só o patrocinador, as grandes empresas, mas lembrar que os maiores incentivadores do nosso esporte são os proprietários de cavalos. São pessoas que muitas vezes não tiveram o talento para chegar muito longe, amam o bicho, o cavalo, o animal, e querem ser competitivos. E aí eles passam a investir em jovens talentos, entendeu? Então... Era isso que eu ia te perguntar. Como é que a gente escolhe um cavalo? Quer dizer, como é que a gente sabe que é um cavalo bom para isso? Obviamente a gente sabe das raças e tudo mais. Tem sorte também? Mas tem sorte nesse fator, assim...
a coisa de você pegar um azarão, de você não pegar um azarão? Tem muita sorte, mas é igual você ganhar na loteria também, entendeu? Não é, você tem que realmente ter um conhecimento muito preciso. Ver a linhagem, né? Linhagem, genealogia, a índole. Tem cavalos que a gente já sabe. Tem uma linha na Europa, que era um garanhão chamado Gotthard, que a gente sabe que eles têm medo de saltar obstáculo com água. E é incrível como isso transmite. Então, tem que ter muito conhecimento, saber de quem você vai comprar. Muitas vezes eu vou experimentar um cavalo. Na Alemanha, você monta, o cavalo está perfeito, só que eles preparam o cavalo de uma forma, deixam o cavalo mais cansado, fazem coisas específicas, e na hora que você compra, na hora que o cavalo chega no teu centro de treinamento, é uma outra coisa. É muito caro um cavalo? Olha, tem de tudo. Se você olha hoje em dia no mundo, teve um cavalo que foi vendido por 25 milhões de euros. Uau! De salto. É um cavalo que era Cavalo já maduro, adulto. E faz muita diferença ter um bom cavalo? Faz muita diferença ali entre os atletas? Não, é como a Fórmula 1. Eu diria que é 70% o cavalo, 30% o cavaleiro. Só que a nível olímpico, para você ganhar uma medalha, você tem que estar aos 30%. Sim. Você não pode estar 29%. Perfeito. Tem que ter uma sinergia ali entre cavaleiro e o animal, né? Exatamente. A parte emocional. É uma curiosidade, né? Você imagina assim, na área de aquecimento, o cavalo não sabe se é uma Olimpíada ou se é uma competição normal. Sim. Se você observar como os cavalos param para estrumar, né, para fazer cocô ali várias vezes, você abordando o obstáculo, o cavalo para, meio tenso e faz, como é que ele sabe, né? Ele está sentindo que o cavaleiro está diferente. Então, quando eu estou numa Olimpíada, a minha maior tensão, num campeonato importante, campeonato do mundo ou pan-americano, quando o pessoal de outros esportes, aí, como é que você está se sentindo hoje? Se é um tenista, ele fala, pô, hoje eu tô top, tô bem. Sim. E aí eu falo, pô, eu tô muito bem, mas espero que o meu cavalo esteja pelo menos a 50% do que eu tô sentindo. Doda, minha pergunta ia nesse sentido mesmo, né? Porque o hipismo é de fato um esporte vencido nos detalhes, especialmente alta performance, Olimpíada, é questão de um ou outro obstáculo, tempo, esse tipo de coisa. O cavalo, ele tem capacidade cognitiva ou até uma inteligência emocional para se frustrar quando ele derruba um obstáculo? Tem muito cavalo que é mais sensível. A gente fala assim, o cavalo que tem mais respeito pelos obstáculos. Só que isso é uma pergunta inteligente e interessante, por quê? Porque o respeito pelo obstáculo vem também com um pouco no limite da covardia. Um cavalo que não gosta de tocar, que é mais cuidadoso, se ele comete alguma falta mais dura, ele pode ficar com medo na frente. Vocês lembram do Rodrigo Pessoa em Sydney? Sim. O Rodrigo era a última possibilidade de medalha de ouro do Brasil. Era o último esporte. Normalmente a gente é sempre o último esporte. E aí ele, no segundo percurso, estava até na época o Galvão acompanhando, milhões de brasileiros olhando, e o Rodrigo fez uma falta no número 1. Número 1 é uma tríplice, não é um triplo salto, onde o cavalo salta 1, 2, 3. Sim. É um obstáculo que é mais de largura, é um obstáculo convidativo, que é raríssimo você fazer uma falta. Ele entrou e tocou no número 1 e fez a falta. Naquele momento... O resto do percurso... Ele já falou, eu agora não posso colocar mais, dar muito suporte de perna, tá ajustado no meu cavalo, porque às vezes o cavalo acelera e pode fazer uma outra falta. Então, o que ele fez? Ele entrou no triplo salto com um pouquinho menos de pressão, e no elemento B, que aí esse é o que eu estava falando, que é 1, 2, 3, o cavalo fez uma força a mais. E sendo um cavalo garanhão, que é um outro aspecto, o cavalo normalmente tem mais brio e é mais sensível, da mesma forma que as éguas. Ele ficou com medo. E na hora que tinha um outro duplo salto no final, ele deu aqueles refugos e eliminou. Depois, graças a Deus, em 4 anos, ele de maneira brilhante voltou, conquistou a medalha de prata. Sim. E aí o irlandês, que tinha sido ouro, pegou no doping e ele recebeu a medalha com muito mérito. Mas é incrível isso, assim, a sensibilidade do cavalo e o cuidado que você tem que ter. Ô Doda, você falou um pouquinho sobre os custos aí do hipismo, que nos leva a crer que ainda é um esporte um pouco elitizado. Você acha que tem como popularizar um pouco mais ele, principalmente aqui no Brasil? Eu não tenho dúvida. A primeira coisa é aquele aspecto que eu falei, que é um esporte muito mais acessível do que as pessoas imaginam, do que a grande maioria imagina. E eu não concordo, por ser um esporte de elite, não ser um esporte popular. Tá. Porque se for atraente, se for legal, se as pessoas tiverem ídolos, entendeu?
como eu dizia na época, quando a gente ganhou a medalha lá em Atlanta, que foi a primeira medalha da história, eu tinha 22 anos, a medalha de bronze por equipes, eu falei, pô, agora a gente tem uma chance maior, porque quem que vai ficar acordado, muitas vezes com fuso horário, vai levantar 3, 4 da manhã para ver o cara fazendo não sei o que nunca ganhou, entendeu? Aí quando você já, deu certo, depois de novo em Sydney, aí o Rodrigo campeão do mundo, aí claro que você começa a popularizar, mas eu tava falando com o Alex hoje, o principal é a falta de profissionalismo. Outro dia eu vi o Kaká, jogador que é um grande amigo meu, dando uma entrevista, e ele falava isso, que quando ele voltou para o Brasil, ele vê que falta profissionalismo. No futebol, que é o nosso esporte, imagina isso, né? Ele falando até como torcedor, fala, eu agora quando compro o ingresso pela internet, depois mudo o dia, mudo o jogo, a gente tem que correr atrás, então, por isso eu criei esse circuito, que é o Longines Extreme Teams Challenge, que é por equipes, times de 10 cavaleiros, você tem de 14 anos até 70 anos, e o pessoal começa a ter que organizar muito cada time, e isso vai fazer com que eles aprendam a profissionalizar em geral o esporte. Profissionais faltam? Tem muita procura por pessoas que querem praticar esse esporte? E ele é democrático, assim, para todas as classes? Um jovem garoto de periferia, por exemplo, conseguiria? O Doda já vai responder, então, na sequência. Fica essa pergunta para você responder depois do intervalo, Doda. A gente vai fazer um break aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais papo aqui com o cavaleiro Doda Miranda, presença aqui no Morning Show nessa manhã de terça-feira. Agora, 1 minuto para as 11. O horário é de Brasília. Estamos de volta com o Morning Show desta terça-feira, hoje recebendo aqui para um bate-papo, para conhecer um pouco mais sobre o hipismo, o cavaleiro Doda Miranda. Fefito, ficou uma pergunta tua pendurada aí do bloco anterior. Vamos repetir para quem chegou agora? O Doda falou que sentia falta de profissionalismo no Brasil aqui, em alguns esportes. E aí eu me perguntei, e falta de profissionais? Tem profissionais suficientes, tem crianças e jovens suficientes querendo praticar hipismo no Brasil? E ele é um esporte democrático, por exemplo, jovens da periferia conseguiriam praticar um esporte que é considerado de elite? Bom, profissionais a gente tem no Brasil muitos, né? Eu acho que o brasileiro, em geral, não só falando do hipismo, é realmente um talento nato para vários esportes ou várias coisas na vida. Tem Basta fomento, assim? Tem muito fomento, e principalmente depois da primeira medalha de 96, o acompanhamento que a gente teve com as confederações e federações estaduais, é que isso aí vem a cada ano crescendo muito. Como eu te disse, a gente não pode dizer que é barato, mas a pessoa imagina que tem que ter, sei lá, não sei quantos mil ou milhões na conta para começar a treinar, e não é assim. Você tem que ter um bom mecenas. Bom, só de não precisar ter o cavalo, como você disse, já é um bom indicativo. Não, hoje em dia você vai fazer, sei lá, aula numa academia com personal 2 vezes por semana, ou tem várias coisas, ou uma aula de tênis, e os esportes são populares, não é por isso, e o hipismo não fica atrás para você poder começar nos melhores clubes que existem, como tem na Sociedade Hípica Paulista, no Clube de Santo Amaro, tem vários clubes. Sim. A Bia Figueiredo, corredora, veio aqui ao programa Eva e falou que no automobilismo as meninas correm junto com os caras, né? Que é uma questão ali de preparo físico e tal. Como que é isso dentro do hipismo? E você estava falando também essa questão da idade, né? Que é um pouco diferente para outros esportes. Sim, o hipismo é incrível porque é o único esporte a nível olímpico que mulher e homem competem de igual para igual, na mesma categoria. E, as mulheres são muito boas, assim, muito mesmo, sabe? Até pelo lado da sensibilidade, a inteligência, o contato com o animal, é incrível. É um esporte que, sem dúvida nenhuma, a mulher é muito respeitada. Nesse circuito que eu criei agora, o Longines Extreme Teams Challenge, tem uma equipe só de mulheres, que chama Passion, e elas são uma das favoritas a ganharem o título. Que o Rufo. E da idade também, que eu perguntei, desculpa. Da idade, assim, a tua pergunta é quando começa a competir? Porque você falou aqui que tem um vencedor que, por exemplo, quantos anos ele teve? O Nick Skelton, 58 anos. Ganhou a primeira medalha individual de ouro da vida dele. Isso é muito bacana, porque a parte física, se o cavaleiro começa já cedo a se cuidar, você pode chegar muito longe. O canadense Ian Miller está com 72 anos, ele já foi para 10 Olimpíadas. Eu tenho 6 Olimpíadas, estou com 46 anos e
Quero mais umas 2 aí. A gente tava brincando aqui fora do ar, falando aqui das similaridades. O Rufo até destacou na pergunta que fez ao Doda aqui sobre as similaridades do hipismo e do automobilismo, né? A gente brincou que o kart do hipismo seria os pôneis, né? Os pôneizinhos, uma criançada se iniciar lá na montaria e tal, né? Rufo, vamos lá. O que mais que você pergunta aí pra ele que tem alguma coisa a ver, alguma relação que possa ter, né? Não sei nem se é essa a direção da tua pergunta, mas eu me adianto aqui, entre o hipismo e o automobilismo. É uma pergunta muito recorrente no automobilismo, Edgar e Doda, que é quando, até nessa bancada aqui fizeram essa pergunta para mim, quando a gente vai ver de novo um Ayrton Senna. Mônaco esse ano foi consagrado com o piloto da casa que tem tudo para ser o campeão mundial. Imagina Mônaco, templo do automobilismo, né, com todo aquele glamour. Esse ano tem o jovem Leclerc. Aí eu te pergunto, quando a gente vai poder ver mais um Doda aí no circuito do hipismo? Os jovens estão muito fortes. Eu fico muito feliz voltando aqui para o Brasil, como eu disse, tanto tempo fora. Você acompanha, uma coisa é você acompanhar de fora e outra coisa é você estar vivendo esse dia a dia deles, né? E jovens com condições, com patrocinadores, com os pais que apoiam, não vai demorar muito não, viu? Eu acho que vão ter aí, sem dúvida, cavaleiros melhores que Rodrigo, melhores que Doda. É isso que a gente quer para o esporte, né? Como coletivo, a gente está o quê? Entre as 5 maiores equipes aí do mundo, você acredita? Eu digo que a gente ficou até 2016 entre aí as 6 potências do mundo. Teve uma queda agora, sem dúvida, porque o Rodrigo, tantos anos na equipe, já há algum tempo sem cavalo, e eu também fiquei um pouco fora, não falando Doda e Rodrigo, mas realmente a gente investiu muito tempo e profissionalismo nisso, né? Abrimos mão de muita coisa na nossa vida para poder estar lá fora competindo. Muita gente acha que a vida do cavaleiro chega ali com uma Mercedes na porta do... Dá um torrão de açúcar. Dá açúcar e fala pro tratador limpar a bota e sobe. Mas ninguém sabe o que a gente limpa de cocheira, que dirige caminhão, que faz com amor. Eu adoro fazer isso. Então vamos falar da vida do cavaleiro? Eu sou jornalista de celebridades, eu preciso fazer as perguntas difíceis. Doda, você fica à vontade para não respondê-las. Por favor. Você vai ter agora um livro lançado sobre a sua intimidade, que chama Pasta Vermelha. Eu queria saber se há algum tipo de extensão, você está preocupado com isso, você pretende ler esse livro, e se você acha que o momento em que a sua intimidade esteve mais exposta no noticiário de celebridades, quando você foi casado com a Tina Onassis, mais ajudou ou mais prejudicou a sua carreira? Primeiro, assim, falar do casamento, né? Um casamento que durou mais de 10 anos... é um casamento que deu certo, uma pessoa que sempre foi muito legal comigo, com a minha filha, tudo, e chegou uma hora que não deu certo, página virada. Quanto a esse livro que você está falando, eu já ouvi falar disso algumas vezes, e não é usar do artifício fake news para me proteger, eu falo isso com toda sinceridade. Eu desconheço, nem sabia, alguns amigos me falaram, da mesma maneira que você disse. Uma das reportagens sobre o livro dizem que foram 11 anos de infidelidade, teriam sido 11 anos de infidelidade, pelo menos é o que dizem, né? Ninguém leu o livro ainda. Eu acho que agora a gente vamos ver esse livro aí, se ele sair, se for verdade mesmo, vamos ver a criatividade das pessoas. É muita maldade também, né? Assim, eu não tenho nenhum problema em dizer, que nem você perguntou, fica à vontade, respondo isso com maior segurança. Realmente isso é mais uma peça aí, a gente querendo aparecer, porque não procede. Eu realmente não... É maldade das pessoas e focar sempre... Não interessa na época que eu fui casado com a Tina, hoje eu sou o mesmo cara. Sempre tive muitos amigos, sempre procurei ajudar muitas pessoas. Quem já trabalhou comigo ou é meu amigo sabe disso, entendeu? Então... Eu sempre procuro usar qualquer coisa a meu favor. Atrapalhou sua carreira? De jeito nenhum, só ajudou. E eu sempre procuro ajudar qualquer posição que eu tenha, tentar ajudar os outros, entendeu? Eu penso muito pouco em mim, eu penso muito na minha família e nos meus amigos. Boa. Perfeito. Eu tenho uma pergunta. Vai lá, Paulinha. Você falou de um cavalo vendido por 25 milhões, aí eu fico imaginando qual seria os retornos, né? Você falou que tem bastante incentivo, principalmente porque o Brasil tá aí, sempre nas disputas e tal. Então...
Quais são verbas o quê? De patrocínio? Quando você ganha uma medalha, você ganha um prêmio? De quanto é esse prêmio? Aquelas loucas. Qual é o seu salário? Quero saber tudo isso. Você falou essa questão de chegar com a Mercedes, então já imagino que seja um bom salário. Alguma coisa assim. Espera o livro. Espera o livro. Especulando aqui, quero saber. Não, mas esse Você negócio achou que da a pergunta Mercedes, é eu tô difícil, era dizendo do já Fefe. a imaginação. O pessoal entendeu? já imagina, Não é imaginação, Mercedes, não é nada bem disso assim. Não. A gente tá ali, chega muitas vezes com os cavalos numa carretinha ali e, assim, pô, claro que eu tenho uma vida maravilhosa, sou de uma família, pô, graças a Deus, que meu pai batalhou muito e a gente vive muito bem. Minha vida não muda nada da época da onde eu vim, com quem eu fui casado e como hoje. Na verdade, só melhor, eu sou cada dia mais feliz. Mas, claro que um esporte a nível olímpico é um esporte que exige investimento, mas esse investimento você consegue justificar com os prêmios hoje na Europa. Tem circuitos enormes, que é como a Fórmula 1, que você consegue num ano aí ter, sei lá, de 2 a 5 milhões de euros em premiações, né? Claro que o Brasil está muito distante disso, mas por isso que eu hoje, como sempre fui muito patriota, sou muito patriota, eu trago esse circuito para o Brasil, o Longines Teams Challenge, Extreme Teams Challenge, para poder fazer com que um dia os cavaleiros aqui tenham essa oportunidade de disputar grandes prêmios sem precisar de morar fora. Ô Doda, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista, a gente vai dar o serviço do Longines Extreme Teams aí, que é um evento que você está como empreendedor dele trazendo para o Brasil. Eu queria uma pergunta aqui que eu acho que aproxima um pouco de uma curiosidade, imagino eu, pretensiosamente, do nosso espectador, do nosso ouvinte, que pode ter lá o seu gatinho, o seu cachorro, a gente sabe das características de cada bicho, o cachorro tem um tipo de relação com o seu dono, o gato tem um outro tipo de relação com o seu dono. O cavalo, eu queria que você dissesse um pouco do temperamento do cavalo nessa relação com o homem, porque eu já ouvi muitas histórias que o cavalo ele tem uma sensibilidade quase extrasensorial, assim, né? Na terapêutica, relação, né? É usado na em relação. terapia com vários tipos de crianças autistas. Você me dizendo isso, eu lembro daqueles adestradores, domadores de cavalo que deitam, fazem o cavalo deitar de costas, de dorso no chão e se deitam em cima deles, né? Que é uma prática cigana, se eu não estou enganado. Mas qual que é o principal perfil psicológico do cavalo como um animal? Bom, primeiramente o cavalo ele vai sempre dar um resultado melhor e vai ter mais saúde se ele se sentir amado, entendeu? É como uma pessoa mesmo, assim. Então eu já vi cavalos irem para cavaleiros excepcionais e não terem o mesmo resultado do que com o amador que montava antes, porque naquela casa ali, naquele centro de treinamento, o cavalo era muito amado. E falando da ecoterapia, é muito legal vocês tocarem nesse assunto, porque eu apoio a ecoterapia há muitos anos e eu tenho dentro desse meu circuito do XTC a obrigação da verba que eu coloco nos clubes deles colocarem um percentual para a ecoterapia. É incrível o resultado no atendimento a essas pessoas que precisam muito e o que o cavalo pode dar para eles de benefício no tratamento. Os maiores hospitais do mundo hoje indicam como tratamento principal a ecoterapia. Certo. Doda, então vamos lá, vamos falar do Longines Extreme Teams. Conta aí pra gente o que a gente deve saber a respeito, quando acontece, de quando a quando. Vai ter uma coletiva de imprensa, se eu não estou enganado, amanhã, é isso? Amanhã às 10h30. É um circuito que eu idealizei, chama Longines Extreme Teams Challenge, né? Longines é o nosso patrocinador principal e é um circuito que você consegue colocar uma equipe de 7 a 10 pessoas e o bacana é o quê? Vamos supor, sempre comparando com o automobilismo, são 8 etapas de abril, começa agora na quinta-feira até dezembro e tem 8 finais de 13 equipes, sempre as 8 finalistas em cada etapa, transmissão ao vivo pela Fox Sports. O bacana é o quê? Para a prova principal, as equipes finalistas classificarem em cada etapa, você depende do que a gente está falando do kart. Então, ou seja, minha filha está numa equipe comigo, tem amadores, tem os jovens. Então, para eu poder classificar para aquela prova ali, tem o Q1, Q2, Q3, que é o Qualifying 1, 2, 3. E aí, o Qualifying 1 é 1,20 m, o Qualifying 2 é 1,30 m, o Qualifying 3 é 1,40 m. Se eles não fizerem um resultado ali e forem bem, a equipe não classifica para a prova principal no sábado. O bacana é que uma vez que você classifica e está no pódio, mesmo que naquele dia
esses amadores, a criançada não tenham saltado, no pódio vai para todo mundo está no pódio. Eu fiz medalhas, réplicas de medalhas olímpicas, com troféu, com champanhe no pódio, enfim, para poder motivar muito e impulsionar o esporte aqui no Brasil. E o Alex me soprou aqui para fechar que você vai participar de uma prova, e é essa que você está falando? É essa? Eu tô sem competir profissionalmente, sem competir desde os Jogos Olímpicos 2016, né? Agora acabamos de trazer um cavalo para mim da Europa, aí um grupo de patrocinadores fizeram isso comigo. A gente trouxe um cavalo que não é um cavalo olímpico, mas é um cavalo novo, com potencial. E eu agora eu tenho uma equipe, né, dentro desse meu circuito, uma equipe que chama Imperium, e eu tô nela e devo começar a competir a partir da terceira etapa. Engraçado que eles falaram, o jornalista me perguntou qual é a sua estratégia agora para essas 2 primeiras etapas, para a equipe ter chance. Eu falei assim, eu não entrar, porque eu tô fora de forma. Esse é o número 1. O Doda, vou fazer um relato aqui pro espectador, pro ouvinte. O Doda falou desse momento aí já, né, de posse, vamos dizer que é o master do hipismo, né, com um sorrisinho na cara, como aquele cara que vai jogar o futebolzinho de segunda-feira com os amigos, naquela equipe master ali, mas falou com aquele sorrisinho e o prazer de quem gosta do que tá fazendo ali e que ainda vai levar isso com certeza adiante pro resto da vida. Doda, queria agradecer a tua presença aqui no Morning Show. Você não fez a principal pergunta, hein, Edgar? Qual pergunta? Se ele já caiu do cavalo, né, alguma vez? Né? Nossa, muito mais do que fiquei em cima, caí muito. Valeu, Doda, obrigado pela presença aqui, pelo papo, medalhista olímpico aqui com a gente no Morning Show, Doda Miranda, obrigado, viu? Muito obrigado, valeu. Agora 11 horas 19 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. A jogadora de futebol mais bem paga do mundo, a atacante norueguesa Ada Hegerberg, ganha 325 vezes menos que o craque argentino Lionel Messi. A informação consta de um levantamento feito pela revista France Football. Né, Paulinha? Conta essa história aí. E aí? Se a gente reverter em cifras, Edgar, então, por temporada, a Ada Hegerberg recebe 400 mil euros e o Messi 130 milhões de euros. Isso seria o equivalente a 325 vezes mais, né? E aí, se a gente pensar por mês, a jogadora do Lyon recebe 33 mil euros e o argentino do Barcelona 10,8 milhões de euros por mês. Essa revista também fez um comparativo dos jogadores do clube da Série A do Campeonato Brasileiro com o salário da jogadora e também a gente consegue observar ali disparidade, né? Os jogadores da Série A teriam uma média aí de 576 mil euros e ela com os 400 mil euros dela também ficaria ali atrás. E aí a gente tem a lista aí dos 3 homens mais bem pagos, então o Messi no Barcelona, 130 milhões de euros, Cristiano Ronaldo na Juventus, 113 milhões de euros, o Neymar no PSG, 91,5 milhões de euros. Entre as meninas, todas as mais bem pagas são do mesmo clube, Edgar, que é o Lyon. E tem a Ada Hegerberg, não é difícil esse nome, em 400 mil euros. A Amandine Henry, com 360 mil euros, e a Wendy Renard, com 348 mil. E aí você me pergunta, e a Marta? Tá aí entre as mais bem pagas? Ela tá na 4ª posição. Ela joga no Orlando e ganha 340 mil euros. É interessante que eu fui dar uma pesquisada, Edgar, e realmente a profissionalização aí das equipes femininas ainda tá muito aquém das masculinas. A gente sabe bem disso, mesmo porque o esporte é reconhecido mais pela categoria masculina. Eles fizeram uma pesquisa em 2018, o Sindicato Internacional de Atletas do Futebol, em parceria com a Universidade de Manchester, uma pesquisa com jogadoras da Europa, África, Ásia e América. O Brasil, inclusive, ficou até de fora por não ter requisitos aí para responder. E eu fiquei meio chocada porque metade das jogadoras, Edgar, elas não recebem nada para jogar e nem têm contratos formais com os seus clubes. Então você vê que a profissionalização aí ainda está a dever para as meninas. Então, muito claramente justifica também esses salários aí tão diferentes. Vamos né? lá, eu já falei um pouco quando fiz a pergunta lá da nossa enquete pelo WhatsApp, rapidamente, o que vocês pensam a respeito para a gente acelerar aqui esse debate? A pergunta fundamental é quem determina a remuneração, né?
porque claramente é o mercado. Ela ganha 300 vezes menos, provavelmente, porque ela gera 300 vezes menos valor, né? E, de novo, aqui é importante a gente falar, as mulheres são 51% da população, elas detêm mais de 80% do poder de compra, ainda são as que possuem mais tempo junto aos filhos, então para criar, para transmitir valores, não parece uma situação estrutural de opressão. Talvez seja simplesmente o fato de olhar para a realidade e ver assim, olha, eu acho que a mulherada não está tão interessada em determinadas categorias do esporte feminino. Não é o que acontece, por exemplo, no tênis, não é o que acontece no em vôlei. Outros esportes, onde né? a paridade salarial faz um pouco mais de sentido, mas desde que siga o mercado. A gente tem um caso concreto famoso aí de superação da narrativa, né, do preconceito de gênero num esporte essencialmente masculino, que é a Ronda Rousey no MMA, que é uma das maiores remunerações. E para fechar, é aquele negócio, o capitalismo ele não é sexista, ele vai priorizar o quê? Retorno de investimento. É isso aí. Eu vou mais ou menos na linha do Caio também, eu acho que você vê quantas partidas de futebol feminino são exibidas na televisão aberta. O que o mercado gera. Quantas pessoas vão comprar no mercado uma camisa de uma jogadora de futebol feminino. Então, isso tem a ver também com o futebol ter sido centralizado pelos homens por muito tempo, né? O futebol feminino, querendo ou não, é um pouco mais... na organização mesmo, um pouco mais né? recente. E outra coisa, o futebol em si é um esporte desigual. 80% dos jogadores de futebol recebem até 2 salários mínimos. Então é uma parcela pequena dos que ganham essa porcentagem astronômica. É difícil, mas eu, por exemplo, não conhecia a Ada. E quem não conhece o Messi? É verdade. Rapidinho, o que o ouvinte acha? Solta pra gente, Bruno. A gente tem aqui uma enquete no WhatsApp a respeito desse tema aí que a gente falou. Fala, pessoal do Morning, tudo bom? Aqui é o André que tá falando. Sobre esse assunto de mulheres ganhar menos que os homens no futebol, se eu acho justo, não é justo. Mas nós somos culpados. Nós, mercado. Porque eles ganham mais porque, teoricamente, para as empresas, eles vendem mais. A imagem deles vendem mais. E com isso, com os contratos, com a visibilidade, né, o mercado consumidor faz com que homens ganhem muito bem, exageradamente bem, e mulheres ganhem muito mal. Afinal de contas, quantos campeonatos de futebol feminino você tem visto por aí? Quantos você tem assistido? Tchau. Bom dia, galera do Morning Show. Eu acho muito errado isso, né? O fato de um jogador ganhar milhões e milhões, né? E ser tão desproporcional à mulher. Eu acho que não há diferença nenhuma. Eu acho que em qualquer profissão, né? São profissões totalmente iguais. E eles têm que sim igualar os salários, até porque a mulher ela não luta para ser melhor que o homem. Ela luta para ser igual. Ela quer igualdade. Nada além disso. Essa é a minha opinião. Aqui é o Luciano de Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Tá aí a opinião do ouvinte. A gente já tá no final dessa edição do Morning Show, mas tem tempo ainda da gente mostrar aqui um depoimento do Diogo Oliveira. Ele é o ex-ministro Diogo Oliveira, falando a respeito da reforma da Previdência, que a Jovem Pan vem encampando aí uma série de depoimentos de entusiastas pela reforma. Vamos ouvir essa do Diogo Oliveira. Olá, eu queria começar esse vídeo parabenizando a Jovem Pan pela iniciativa de apoio à reforma da Previdência. É uma iniciativa louvável, muito importante, que aliás devia até ser seguida por outros meios de comunicação. Vou abordar essa questão de maneira bastante simples e objetiva. A primeira pergunta que nós temos que nos fazer é: por que é necessária a reforma da Previdência? E a resposta é bem singela. Porque se nós não fizermos a reforma da Previdência, o país está quebrado. O Brasil hoje não tem recursos para pagar as suas contas. Já no ano passado, teve que tomar empréstimos, e nos anos anteriores teve que tomar empréstimos para pagar as suas contas a cada ano. Portanto, é uma situação insustentável no futuro. Só com Previdência, benefícios, aposentadorias, pensões, o governo federal vai gastar esse ano 800 bilhões de reais. Isso é 7 vezes o que o governo gastou, por exemplo, com saúde. É 8 vezes o que o governo gastou com saúde, com educação no ano passado. Portanto, é muito dinheiro. Daria para pavimentar mais de 500 mil quilômetros de ruas e rodovias no país. Daria para fazer uma série de obras de infraestrutura que melhorariam enormemente a nossa vida.
mas todo o dinheiro está sendo jogado no ralo do déficit da Previdência. A segunda questão simples, objetiva, que precisa ser enfrentada é a injustiça desse sistema. O sistema atual é muito injusto. As pessoas que ganham mais acabam pagando menos e se aposentando mais cedo, e as pessoas que ganham menos se aposentam mais tarde. E é isso que a reforma que está proposta faz. Ataca essas injustiças, essas distorções do sistema, permitindo que haja um tratamento mais igualitário entre as pessoas. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. É isso, a gente fica por aqui. Voltamos na programação da PAN amanhã, a partir das 10. É isso aí, Ed. Aqui a gente levou prêmio no Twitter com Marielle Zambuja, que colocou a nossa tag também nos CTs participando. Maravilha. No WhatsApp, o Andrezão ganhou. Você ouviu Jovem Pan Morning Show.